maconheiro. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Belém do Pará com o queridíssimo André Nascimento, compositor, cantor, cara dedicadíssimo à nossa cultura, principalmente a cultura popular. Então, André, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite de Papo com Hélia. Seja bem-vindo. Hélia, minha querida, muito obrigado. Finalmente, né? Finalmente. Que esse convite que eu bem me lembro, você me fez lá em 2023, né? E aí rolou todo esse tempo, eu estava de passagem por Belém, né, voltando para o Rio, e não foi possível aquela ocasião, mas graças a Deus conseguimos agora, estou muito feliz, muito honrado de estar fazendo parte do teu canal, essa conversa bacana que a gente vai ter aqui, e agradeço a você mais uma vez pelo convite novamente, e também agradeço aqui a presença de todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Bom, André, você é um cara extremamente envolvido, em especial com a cultura popular, né? E aí você passa pela composição, pela poesia, passa pelo canto, passa por tantas coisas. Teu trabalho já foi para a Netflix, tem uma trajetória bonita. Então, Obrigado. Compartilha com a gente essa trajetória. Bom, eu fico muito feliz, Hélia, pela sua colocação, e realmente, eu sou uma pessoa que tenho aí um caminho trilhado por vários ambientes da nossa arte, da nossa cultura da Amazônia, né? Tenho a minha história com as artes visuais, que começa lá em 86, que eu trabalhei de 86 até 2014. Nessa ocasião aí eu participei de uma exposição que viajou 19 capitais brasileiras, foi uma exposição coletiva, nessa ocasião uma homenagem ao Luiz Gonzaga, foi uma exposição chamada O Imaginário do Rei, que fazia também uma conexão com o livro O Rei e o Baião, que é do meu querido amigo Bené Fonteles, meu querido irmão das artes também, que me convidou para essa exposição e eu participei dela. Essa obra que eu participei na coletiva, hoje ela faz parte do acervo do Museu Cais do Sertão, Luiz Gonzaga, lá em Recife, e de lá para cá eu tem 10 anos que eu não produzo mais nas artes plásticas. Eu voltei meu olhar mais para a música, que também é uma história da minha infância, mas que eu dei vazão um pouco mais a partir de 2014 para cá, e depois com o cinema também, né, que é um outro segmento que eu também atuo. Mas tudo isso relacionado às minhas pesquisas sobre a cultura amazônica e sobre a cultura popular, em especial do Pará. Né? Então, assim, eu chego num momento da minha carreira, da minha trajetória, muito feliz, produzindo muitas coisas, né, sobretudo na música, principalmente, e desenvolvendo vários projetos. Né? E aí, como você falou, a questão também da Netflix, que aí eu acho que eu vou falar um pouquinho mais adiante depois, detalhando um pouco mais, porque é o meu trabalho mais conhecido, né, que é Barreira do Mar. Essa música, Barreiras do Mar, ela é, de fato, a música que mais bomba na tua discografia, ou tem alguma outra que faz parelha com ela? Eu não conheço um grupo de carimbó, ou mesmo um artista independente que goste da cultura popular, que trabalhe um pouco nesse viés, que não toque esta música, e que eu particularmente adoro dançar. Muito obrigado. Na verdade, Hélia, essa música ela é uma surpresa na minha história como compositor. Na verdade, ela é que vem me colocar num cenário como compositor. Porque até então, até antes de eu compor essa música, veja bem, eu componho desde 93. Porém, o meu trabalho eu fazia para mim. Escrevia, compunha, guardava e não tinha a menor pretensão. Em 2010, morando em São Paulo, veja bem, já tinha passado por toda uma experiência de pesquisa e vivência sobre o carimbó, sobre as encantarias da Amazônia, por várias regiões, mas em especial no Marajó. Eu passei um tempo lá pesquisando isso. O carimbó de lá e a encantaria de lá. E aí, quando eu vou morar em São Paulo em 2010, relembrando os momentos que vivi no Marajó e bateu aquela saudade e tudo mais, eu compus essa música. Na ocasião, inclusive, veja bem, o telefone não era assim, né? Não era smartphone, era celular. Né? Você, para falar, tinha que ligar e tudo mais. Eu liguei para o meu querido irmão, parceiro de projetos e amigo na Figueiredo, e apresentei essa música a ele. Ele ficou muito
feliz, né, muito tocado. E depois de um tempo, quando eu volto a Belém, que eu fui convidado para fazer com ela e na Levada do Salgado, fazer parte do disco do Sankari, que eu produzi e dirigi. Justamente a minha proposta para o Sankari foi exatamente essa, que eu cederia as minhas músicas, as 2 músicas, mas que eu fosse o produtor e diretor musical do disco. E assim foi feito, né, o disco A Força do Tambor, que depois, em 2016, foi concorrer ao prêmio da música brasileira no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Quando eu lanço Barreira do Mar, nessa primeira versão, em 2014, que foi interpretada pelo Zezinho Viana, que é lá de Cachoeiro do Arari, eu não tinha a menor dimensão de para onde essa música iria e, enfim, como ela chegaria ao público. Porque, na verdade, ela teve a mesma importância que todas as outras músicas dos outros compositores que estão nesse disco. Fizeram parte desse projeto. Só que, para minha surpresa, minha feliz surpresa e presente, eu, depois voltando para o Rio, já morando no Rio, soube que ela era a música mais tocada aqui no Pará, em Belém, enfim, nos 4 cantos do Pará e já até mesmo fora dele, né? Tanto que quando eu soube dessa história, da força que ela estava tomando, eu estava morando no Rio já. E me chegou lá, que inclusive lá no Rio, os grupos de carimbó, os músicos que tocavam carimbó lá e etc., a cena local, ela era a música mais estourada. E aí realmente eu fiquei muito feliz, né, e muito surpreso, e me senti lisonjeado. E aí foi isso. Ela foi tomando forma e força naturalmente, ao ponto de que, depois dessa gravação do Sankari, teve a gravação do Tom Rodrigues, que é um artista do Amapá, que gravou. Depois teve a minha querida e saudosa amiga Karen Tavares, que me deu também esse presente, gravando uma versão dela, também no disco. Inclusive, ela gravou 2 músicas minhas, Barreira do Mar e Encantaria, que é minha, com meu parceiro Jonas Santos, que é de Belém também, mas mora em Brasília. Em asas de azul cintilante, encantaria, caminho cruzado adiante, encantaria, nas águas de um povo distante, encantaria, a pura magia em cura emergia, encantaria, encantaria, encantaria. Em ritual na lua cheia, encantaria, o brilho da noite encandeia, encantaria, a dança do fogo anuncia, encantaria, a pura magia em cura emergia, encantaria, encantaria, encantaria. E depois da Karen, teve a minha gravação, né? Eu só fui o 4ª pessoa a gravar. Eu só gravei ela depois no meu EP Barreira do Mar. E aí, depois da minha gravação, veio a gravação da Nazaré Pereira, maravilhosa também, que me deu esse presente incrível, que foi gravar Barreira. E depois o Pé de Cerrado, que é um grupo de Brasília, um grupo que tem um trabalho maravilhoso, um trabalho muito especial com a música, com os ritmos do Brasil, né? E eles tocam maracatu, coco, baião e boi, e faltava o carimbó. E o carimbó eles me presentearam com Barreira do Mar, que gravaram como single e também fizeram um clipe. Nesse ínter aí teve 2 clipes, que foi o do Tom Rodrigues e o da Karen Tavares. O terceiro foi o do Pé de Cerrado. E aí, depois disso, como eu falei, ela foi tomando forma e força naturalmente, chegou aos ouvidos de uma grande compositora, cantora, musicista, multi-instrumentista francesa, chamada Anouk Lacoste, que morou um tempo no Brasil, e quando ela fez a pesquisa dela sobre música brasileira, o carimbó que a tocou foi Barreira do Mar, porque ela ouviu no Rio, ela veio para o Pará,
Chegou em Belém, ela ouviu. Chegou em Fortalezinha, ela ouviu. Foi para o Marajó, ouviu. Ela disse, não, eu tenho que descobrir o que tem por trás dessa música que todo mundo canta, todo mundo ouve, todo mundo quer cantar, dançar, né? Que ninguém segura quando ela toca e tal. E aí ela chegou até mim, pelas redes sociais, e aí me dando um grande presente, que foi a versão em francês, que é a gravação mais atual de Barreira do Mar. E quando ela me apresentou, eu fiquei muito tocado, muito feliz, muito prestigiado pela sensibilidade dela musical e pelo carinho que me deu, né, fazendo essa versão. E aí produzimos a ideia de gravarmos, fazer um single, né, gravação mesmo. Mas aí, conversando com o Ná Figueiredo, eu disse, houve essa situação dessa cantora, e, cara, vamos gravar, e se der, vamos gravar o clipe. Falei, vamos lá. Foi fevereiro desse ano, ela me disse que estava vindo a Belém, e eu estava no Rio, falei, bom, então eu vou aí, vamos gravar. E aí gravamos o single, que está nas plataformas, né, no Spotify e tudo, e gravamos o clipe, totalmente rodado no Marajó. Essa música tem 4 clipes, né? Tem o do Tom Rodrigues, tem o da Karen Tavares, o do Pé de Cerrado e o nosso. Só que o nosso é o único dos 3 que foi totalmente gravado na ilha de Marajó. E foi um presente, né, que eu contei com o apoio assim, de vários amigos de lá, daqui também, e foi incrível. Não vou citar nomes para não ser injusto com todos, porque foi graças à nossa encantaria, foram muitas pessoas que participaram, dando esse apoio, né, de logística, de alimentação, hospedagem, a produtora também, né, a empresa daqui de cinema e vídeo. Enfim, foi incrível, e tá aí, tá no YouTube, muitos comentários, muitas curtidas, compartilhamentos. Là, au bord de la mer, j'ai vu des tribus jouant du tambour à la lune. As tribos tocando tambor pra lua. Lá na barreira do mar eu vi as tribos tocando tambor pra lua. A noite parece que vai me encantar, ouvindo o vibrado do maracá. A noite parece que vai me encantar, ouvindo o vibrado do maracá. Quem manda no Marajó é a maré, quem manda na maré é a lua. Quem manda no Marajó é a maré, quem manda na maré é a lua. A noite parece que vai me encantar, ouvindo o vibrado do maracá. A noite parece que vai me encantar, ouvindo o vibrado do maracá. Caçaca do anjo, formigas, araras, mundis, maruanazes. Caçaca do anjo, formigas, araras, mundis, maruanazes. Du tambour à la lune. Là au bord de la mer, j'ai vu des tribus jouant du tambour à la lune. Il semble que la nuit va m'envoûter au son des vents des maracas. Il semble
semble que la nuit va m'envoûter au son vibrant des maracas. L'île Marajo vit au rythme des marées, la marée rythmée par la lune. L'île Marajo vit au rythme des marées, la marée rythmée par la lune. Il semble que la nuit va m'envoûter au son vibrant des maracas. Il semble que la nuit va m'envoûter au son vibrant des maracas. Casacaluan, formigas, aragundis, maruanas. Casacaluan, formigas, aragundis, maruanas. En lutte mon entier jeté mon filet de poisson, la marée compensée. La lune descendante n'est pas clémente. Dans mes filets, seule la mort est présente. Il semble que la nuit va m'envoûter au son vibrant des maracas. Il semble que la nuit va m'envoûter au son vibrant des maracas. Au bord de la mer, j'ai vu au bord de la mer, j'ai vu au bord de la mer, j'ai vu au bord de la mer. Marajó, na barreira do mar, eu vi na barreira do mar, eu vi na barreira do mar, eu vi na barreira do mar. Marajó. E a Barreira realmente é a música que toca as pessoas, né? Porque, como eu sempre digo, eu fui o primeiro compositor paraense a assumir, por exemplo, no gênero carimbó, que é um dos gêneros que eu componho, o tema da encantaria. Mesmo o Pinduca ter gravado alguma coisa nesse tema, falando músicas para Dona Mariana, por exemplo, mesmo o Verequete, desde o seu próprio nome, né, que é um nome de uma entidade de terreiro, Verequete, ter gravado coisas falando de Aruanda, com tema relacionado ao terreiro, a Umbanda e tudo mais, a própria encantaria, mas eles nunca assumiram o seu carimbó como encantado, né? Então eu fui a primeira pessoa, primeiro compositor paraense, amazônida e do carimbó a dizer que o meu carimbó é encantado. Por quê? Porque Barreira faz parte de um grupo de composições que eu chamo de carimbó encantado, Marajó encantado, que são temas que falam sobre o Marajó e suas encantarias. Então, na verdade, Encantaria, essa música que a Karen gravou, é a primeira dessa série Marajó Encantado. Barreira do Mar é a segunda, e Caruá é a terceira, e assim vai. Que são inéditas, né? Caruá, Merá, Guaguara são inéditas. Mas Barreira, ela toca porque ela fala de uma força ancestral, espiritual, que existe nesse lugar chamado Marajó. Então, acho que esse é o ponto que toca profundamente as pessoas, que não tem explicação, é sentir. As pessoas que têm uma sensibilidade um pouco mais apurada sentem a força dessa canção, da qual eu sou um instrumento. Dentro da minha formação espiritual, eu me considero um instrumento. Literalmente recebo essa mensagem deles e compartilho com todos vocês. Então me sinto muito grato a toda essa encantaria que me dá essa força para seguir e compartilhar com vocês essa luz através da minha música. É isso. E como foi que Barreira do Mar foi parar na Netflix? Então, isso aí também se deve a uma pessoa chamada Ná Figueiredo, meu querido amigo e irmão. Por quê? Que é o que eu falei para você. Quando lá em 2010 eu compus a música, quando morava em São Paulo, e mostrei para ele, justamente em 2013, já morando em Belém, foi quando eu apresentei o projeto do disco do Sankari para ele. E aí ele me perguntou que músicas iam estar. Eu falei, olha, vai estar Barreira do Mar e Na Levada do Salgado. Aí começamos a gravar. O Ná topou o projeto na hora que eu apresentei para ele, e o projeto foi desenvolvido lá dentro do estúdio, que na época tinha um estúdio dentro do espaço Ná Figueiredo, aqui em Belém. Quando ele ouviu a música, já sendo preparada em estúdio, ele me chamou à parte e disse, olha, primeira coisa que eu vou te dizer, deixa as pessoas gravarem ela do jeito que elas quiserem, mantendo a poesia e mantendo a melodia. Ela pode ser um samba, ela pode ser um coco, ela pode ser um maracatu, um tambor de crioula, um samba de roda, ela pode ser o que ela quiser, porque ela tem força para ser em qualquer ritmo. E depois eu vou te dizer outra coisa,
essa música vai te levar para o mundo. Olha só, ele me disse isso em 2013. Há exato 10 anos depois, eu estou no Rio, o telefone toca, era o Na Figueiredo, me dando a notícia de que já tinha sido, eu já estava acompanhando pelas redes sociais que a produtora que fez a série estava em Belém filmando a segunda temporada. Eu, por sinal, já tinha assistido pela Netflix a primeira temporada toda, que foi inclusive gravada no Rio. E aí eu fiquei sabendo pelas mídias, pela imprensa, que o pessoal estava aqui gravando a segunda temporada. Mas, enfim, eu estava ansioso para ver a série porque eu gostei, né, da primeira temporada. E aí eu recebo esse feliz telefonema do meu querido irmão, dizendo que, olha, André, o pessoal da produtora da Netflix me fizeram contato e eles querem a tua música para fazer parte da segunda temporada da série Cidade Invisível. Para mim foi um presente, mais um presente, e ao mesmo tempo eu não vou te dizer que fiquei surpreso, tá? Mas eu vou te dizer que eu tive a confirmação da mensagem dessa música mais ainda, porque veja bem, a série fala desse mundo paralelo que existe entre os encantados e os humanos, e os portais, etc e tal, né? Então, eu tive a certeza, né, porque alguém lá, que eu não sei quem, da produtora, exatamente, ouviu e pesquisou e disse, não, essa música tem a ver com o que a gente está falando. Mas eu tenho certeza que essa pessoa entendeu a mensagem da minha música, né, da minha poesia. Então, foi aí que houve essa conexão e eu fiquei realmente muito, muito, muito feliz e foi, como eu falei, sendo novamente, foi um grande, um honroso e um feliz presente que eu recebi da Encantaria novamente pela produtora da Netflix não, da série, né, a Pródigo, ter se sensibilizado com o meu trabalho, ter sentido a força dele e ter colocado. E realmente isso me abriu um campo extraordinário, que você imagina. Na primeira semana ela estava no top entre as 10, na primeira semana que a série foi para o ar, né? Ela ficou entre as 10 e depois ficou entre a primeira, ficou como sendo a primeira série mais assistida no mundo, não sei lá em quantos países, né? E enfim, então foi algo assim realmente maravilhoso. E, né, novamente na Figueiredo, né? Porque foi ele que me deu essa premonição lá em 2013, né? 10 anos depois eu fui para o mundo através da Netflix. E agora com a Nouk, que me deu essa maravilha aí, que foi a tradução dela em francês, né, e que saiu no nosso single, tá também no Spotify, e no próprio clipe, que já deve estar, acho que em 3.000 já visualizações, foi lançado agora, nós lançamos em março desse ano. Então, é realmente algo, para mim, maravilhoso, né, eu fico muito feliz. Lá na barreira do mar eu vi as tribos tocando tambor pra lua. Lá na barreira do mar eu vi as tribos tocando tambor pra lua. A noite parece que vai me encantar, ouvindo o vibrado do maracá. A noite parece que vai me encantar, ouvindo o vibrado do maracá. Caçacaruãs, formigas, araras, mundis, maruanazes. Caçacaruãs, formigas, araras, mundis, maruanazes. Em quarto crescente, maré lancei. Quem na maré minguante é mortal. Em quarto crescente, maré lancei. A gente sabe que você é um cara extremamente pesquisador, principalmente nessa história das encantarias, que é uma coisa muito especial para ti, que envolve outras coisas, particularmente falando. Então, me conta um pouco desse teu trabalho de pesquisador. Então, Elia, eu vou falar de duas vertentes dentro dessa pesquisa que você me pergunta, do meu desenvolvimento nesse tema.
Eu vou falar tanto da encantaria quanto do carimbó. Porque hoje, inclusive, dado a devidas regiões do Pará, dado a devidas expressões e, vamos dizer assim, subgêneros, vamos usar essa palavra, para mim o carimbó é, na sua essência, uma música encantada. Um gênero musical encantado. Eu diria que no Brasil você não vai encontrar outro gênero com a mesma manifestação. Não vai. Você vai andar de norte a sul, você só vai encontrar no carimbó essa manifestação com o sagrado e com a encantaria. Mas vamos deixar isso aqui de lado um pouquinho. Vou pegar depois esse escaninho e trazer de volta para cá. Guarde isso e vamos lá para a questão da encantaria. Posso te dizer agora, e costumo dizer às pessoas, que não é, na minha história de vida, não é uma coisa separada. Depois você vai ver o meu trabalho em artes visuais, aí você vai entender, né, a unidade que existe entre o que eu pintava, o que eu montava como objetos, instalações, pinturas e desenhos, com o que eu canto. É a mesma coisa. Anos depois, observando isso, eu percebi. O que eu manifesto hoje no som e na palavra e na melodia é o que eu antes manifestava no traço, na textura, na cor, no gesto, na pintura. Entende? É a mesma coisa. Ou seja, essa encantaria sempre esteve dentro de mim. Por quê? Vou te dar um histórico muito rápido. Quando eu era criança, a minha mãe, ela teve uma madrasta que ela era curandeira. Ela trabalhava na linha da encantaria chamada Pena e Maracá, que é uma linha própria de encantaria nossa, que só existe aqui para o norte. Em especial, do Maranhão para cima. Pará, Amapá, Amazonas. Acre, talvez Roraima, mas nessa parte aí. Então, ela trabalhava com essa linha. E não por acaso, olha só, a madrasta dela era do Marajó. Eu só não sei te precisar a localidade, mas eles moravam aqui em Belém e ela trabalhava já com essa linha de cura. Minha mãe já contava essas histórias pra gente. Ela e minha tia tinham mediunidade, nasceram com dom de mediunidade. Nunca seguiram, mas tinham mediunidade. Minha mãe, ela era uma pessoa que tinha um grande conhecimento de ervas e etc. Então isso era muito presente em casa. A gente praticamente veio tomar remédio de farmácia depois, muitos anos depois, já adultos, e depois que também minha mãe teve diabetes. Mas até então, da nossa infância até a adolescência, era remédio caseiro. Aqui mesmo em Belém. Então ela ia para ver o peso, comprava as coisas, preparava, fosse para uma gripe, fosse para uma constipação, fosse para um problema de estômago, o que fosse, uma pancada, era andiroba, era copaíba, enfim. E eu sei que isso que eu estou falando não é muito estranho, né, porque é uma cultura nossa aqui, do Pará, da Amazônia, né, então isso é muito próprio. Mas eu estou só te dando esse histórico para você entender aonde começa essa pesquisa com a encantaria. Ela começa aí. Então, os primeiros pontos que eu ouvi, os primeiros cantos, ou doutrinas, como são chamados, eu ouvi com a minha mãe, eu ouvi com a minha tia, em casa, né? Elas cantavam, quando elas estavam em casa, fazendo os afazeres daqui, sempre cantando, sempre... Então, quer dizer, eu entrei nesse universo a partir daí. Quando íamos para o interior, essa minha tia era casada com um tio nosso que era de Curuçá, então nós íamos para lá e ouvíamos história de Matinta, e, enfim, nessas entidades todas que fazem parte também, esses guardiões, né, que fazem parte dos portais, etc. Então tudo isso já povoava o meu imaginário. E o carimbó entra nesse processo, porque justamente o meu primeiro contato com o carimbó se dá na minha infância. Esse meu tio, lá em Curuçá, até hoje tem eu acho que o Festival do Folclore de Curuçá, que acontece no mês de julho, ele tem mais de, se não tem 100 anos, mas está beirando isso, que eu tenho 51. E eu já ia, quando criança, para lá. Todo ano a gente ia para Curuçá, muitas vezes, mas em especial no mês de julho, por conta do folclore. E foi onde eu tive o meu primeiro contato com o carimbó, ou seja, na zona do Salgado. Anos depois eu fui fazer minhas pesquisas, voltei ao Salgado, fui ao Marajó, fui ao Baixo Tocantins, etc e tal. Então, a minha relação com a encantaria se dá aí. Depois desse período, desse primeiro momento, eu tive outros processos de pesquisa e vivência, com algumas linhas que eu fui buscar conhecimento, como no Tambor de Mina, aqui, no Pará, aqui em Belém. Fui vivenciar essa experiência lá, pesquisar, né? Não fiz parte da religião, mas pesquisei. E aí percebi que existe uma encantaria nessa religião que é diferente da do Marajó, por exemplo, e que é diferente da que se manifesta na Umbanda também.
Porque a encantaria do tambor de mina é uma, a encantaria da Umbanda é outra, mas é mesclada, e a encantaria do Marajó, por exemplo, da pagelança, é outra, que foi herdada dos índios, dos primeiros povos que habitaram o Marajó. Então eu fui percebendo e fui classificando essa diferenciação de fundamentos, de feituras, etc. e tal. Então, eu passei por alguns territórios, vamos dizer assim, sagrados, que me deram base para isso. Então eu fui fazer os contrapontos, por exemplo, o que tem no candomblé que não tem na Umbanda? O que tem na Umbanda que não tem na encantaria? O que tem na encantaria do tambor de mina que não tem na pagelança do Marajó? E fui percebendo e mapeando isso. E tudo isso me serviu de base para a minha pesquisa pessoal como indivíduo e a minha pesquisa como artista, para a minha musicalidade, para a minha pintura, e etc, etc. Para a minha poética e assim por diante. Agora, nesse processo que eu percorri todos, algumas coisas eu fui buscar fora. Por exemplo, o xamanismo matricial do Peru. Eu tive essa experiência na Chapada Diamantina, na Bahia. Foi uma outra vivência. E assim eu fui catalogando coisas, organizando ideias e experiências para poder chegar a uma definição minha, como isso se manifesta e a identidade disso com a nossa região. Ao ponto de que depois eu acabei chegando no Rio de Janeiro, e lá, depois que eu passei por todas essas experiências nesses territórios que eu falei, eu me batizo na Umbanda do Rio. Eu entrei em 2018, mas batizei no 2019, e que me serviu também de base de pesquisa para eu entender a minha relação com como eu posso dizer, com as minhas águas da Amazônia, né? Porque depois eu fui conseguir depurar essas informações daqui e entender que realmente eu faço parte dessa raiz. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu lá descobri uma coisa que é própria daqui, que é a ayahuasca. É uma medicina sagrada que foi presenteada pelos deuses, os seres supremos, aos nossos irmãos originários do Acre, e em especial os Runicuim, os Xaninawa, são algumas tribos, por exemplo, que consagram e têm o domínio desse conhecimento. E lá no Rio, mesmo tendo aqui o trabalho em Belém, mas no Rio foi que eu fui ter o meu encontro com esse outro sagrado, que também é da Amazônia. E lá eu tive inúmeras respostas, por exemplo, de eu estar de volta aqui. Por quê? Porque lá eu tive essa conexão do que era o meu trabalho, do que é o meu trabalho, melhor dizendo, não só como pesquisador, e não só como artista, mas como difusor desse conhecimento para as pessoas que ouvem a minha música, que leem uma poesia minha, ou que veem uma obra minha, uma pintura. Lá é que eu fui entender o porquê que, por exemplo, eu tive esse encontro na minha infância com esse sagrado, com essa encantaria, e hoje ela se manifesta mais profundamente na minha música, no meu trabalho como artista. Então, todo esse passeio que eu fiz, todo esse percurso que eu trilhei, veio culminar exatamente nisso, né? De eu entender que eu sou um transmissor de conhecimento. Então, por exemplo, isso foi uma coisa que determinou e determina até hoje o meu trabalho. Agora, relacionando essa pesquisa da encantaria, porque falar desse tema é muito vasto, é praticamente uma palestra, que eu tenho até sobre, né? Ainda não desenvolvi, apresentei, mas tenho ela desenvolvida. As pessoas até me pedem, André, faz a palestra, a gente quer saber mais. Vai chegar a hora. Mas falando dela com o carimbó, onde é que isso se encontra, Elia? Eu, justamente, depois de todo esse processo de pesquisa sobre o carimbó, que já se vão aí 30 anos, minimamente, e eu buscando entender o que ele era, da onde ele vinha, o que ele tinha de indígena, de europeu, de africano, e como se manifesta nas mais variadas regiões do Pará, eu encontro uma pessoa que me deu uma resposta muito interessante, tá, sobre a origem do carimbó e, sobretudo, sobre essa força ancestral que ele tem, que se chama Antônio Maciel, o professor Antônio Maciel, que ele é a maior autoridade para falar sobre o gênero, sobre o carimbó no Brasil e no mundo. Até porque, de fato, né, ele é doutor, ele é o primeiro doutor em carimbó do Brasil. Então, quando eu encontro o professor Maciel, eu tenho a resposta sobre a origem do carimbó, que era o que eu buscava, e de fato é indígena, ponto. Isso é uma coisa. E a outra coisa que o Maciel não desenvolveu, mas que eu vinha desenvolvendo e fiz essa junção já depois, é sobre o sagrado do carimbó. Veja bem, Elia, todas as culturas da Terra, de um modo geral, elas têm um instrumento, um objeto, que faz parte do seu instrumento, de todos os seus ritos, que é o tambor. Tem até outros instrumentos de harmonia, de corda e etc e tal. Mas o tambor, ele praticamente está presente em quase todas as culturas da Terra, para manifestação de todos os seus ritos, de nascimento, de morte,
de casamento, de batismo, a celebração mesmo, de um modo geral, de uma festa, da colheita, do plantio e etc, etc. O carimbó, ou o curimbó, que é o instrumento em si, ele não é diferente. Na pesquisa do professor Maciel, eu cheguei a esse resultado. Ele é um objeto que está presente e que sempre esteve, desde os nossos primeiros povos originários até hoje na cultura cabocla, ele sempre esteve presente em todos os ritos dos povos da Amazônia, da mesma forma, inclusive na questão religiosa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de vir aqui, por exemplo, ao Salgado. Vamos citar especificamente Marapanim, Algodoal, essa região. Eu pesquisei muito isso, né? Então, por exemplo, chega um momento que numa roda de carimbó, aqui, os músicos, eles entram num transe. Primeiro, eles já não estão mais tocando, olhando para ninguém. Eles estão de olhos fechados. Seja o do banjo, seja o do sopro, seja o da maraca ou mesmo do tambor. E tu percebe que eles estão ali numa vibratória, eles entram numa egrégora energética, que é como se eles já não estivessem mais aqui, nesse plano. E isso reverbera para quem está dançando. Então, aquilo foi a chave que virou para mim, para eu perceber que não era simplesmente música. Não era uma música apenas manifestada, tocada de forma natural, espontânea, e para a celebração de uma noite de carimbó, de uma noite de festa, dentro do contexto profano. Eu consegui entender que havia ali uma transição de planos, que havia uma transição de comportamento. Só que é muito sutil, não é todo mundo que percebe. Mas se você for perguntar, eles vão te dizer. Por quê? Porque o imaginário desse homem, que veja bem, não é lenda, que existe uma grande diferença entre lenda e mito. Não é lenda, mas é um mito. E o mito aqui que eu me refiro é o mito de Joseph Campbell. É esse poder que habita nesse imaginário que é real. Não estou falando de uma coisa que é criada, não. Ela é real. Então, isso está presente no carimbó. Outro ponto que me leva a essa conclusão é que você vai pesquisar todos os compositores. Compositores. Você não vai ver nenhum deles. Não tem um que não tenha feito pelo menos uma música para sereia. Pode perceber, todos eles fizeram música para essa energia. Agora, detalhe, vamos colocar, né, em aspas aqui. Sereia, ela não é uma energia mitológica da Amazônia, né? Ela é da região nórdica, né? Ela é dos tritões, por exemplo, tritões e sereias é cultura celta, cultura viking, é cultura daquela região greco-romana que chegou aqui com um homem branco. Porém, tu não vais dizer isso para um caboclo. Olha, a sereia não é daqui, não canta a sereia, porque esse homem te prova, porque para os oceanos não há fronteira. Quem é que me diz que Lucindo não viu? Quem é que me diz que Chico Braga não viu? Que o próprio Verequete fala no documentário dele que viu e narra a história lá na íntegra. Esses homens louvam a essa energia. Agora, detalhe, essa energia, ela não é Iemanjá e não é Iara. Existe uma licença poética? Existe, mas não é. Cada coisa no seu lugar. A sereia é cultura nórdica, europeia. Iemanjá é um orixá da cultura iorubana, africana, enfim, e outras culturas também, tá? De outros povos. E Iara é cultura amazônica. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que o povo mistura. Tudo bem, por uma licença poética vale. Isso foi um outro ponto que me chamou a atenção. Que eu fui para falei, pô, tem um transe na hora do toque, do canto e da dança. Tem um tema que eles chamam de sereia, de princesa e tal, né? Aí, por exemplo, princesa já é uma coisa que tu vai ver no tambor de mina. Existe um rito no tambor de Minas chamado Baião de Princesas, que são as princesas europeias que se encantaram, que vieram para cá, né? Então, como é a Rainha Dina, a Princesa Ina, enfim, né? Várias. Então, eles falam de princesa também no carimbó. Então, eu comecei a perceber essas coisas. Outros temas entraram, como o boto, né? Que boto também é uma energia que se manifesta em terreiro, tanto de Umbanda aqui, como de tambor de mina. Então, quer dizer, tu percebes que isso vai para dentro desse tema do carimbó. Mas por quê? Porque o tambor é o vetor manifestante dessa história, dessa manifestação. É ele que traz e é ele que manda de volta. Porque o tambor, ele não tem identidade, ele é tambor em qualquer lugar. Identidade no seguinte sentido. No terreiro ele é sagrado, na rua ele não é. Negativo. Tambor é tambor. Onde ele toca, ele manifesta. Minha música Na Força do Meu Tambor, eu estou falando exatamente disso. Então, o tambor, ele que é o grande instrumento que manifesta essas energias. Então, o curimbó, que é um instrumento que, por exemplo, nele habita
hoje 3 energias da natureza, o animal, vegetal e mineral, que é a madeira do tronco, o ferro, né, que faz toda a haste dele, né, e o couro, que hoje é do boi, mas já foi de veado, já foi de sucuriju. Então, nele ali tem 3 energias da natureza poderosas. A mesma coisa está no tambor de mina, que a forma por sinal do tambor de mina é a mesma do curimbó. Agora, detalhe, o tambor de mina é uma religião que tem minimamente 3 matrizes, né, como a Umbanda, né? Ele tem o índio, o negro e o europeu, né? Mas isso não quer dizer que o carimbó veio do tambor de mina. Não, são coisas distintas. Tem uma ligação na temática. Tanto que dentro da minha pesquisa eu fiz isso agora em Barreira do Mar. Barreira do Mar, você vai ouvir, ela tem 3 ritmos diferentes nessa versão nova, em francês. Ela começa com o tambor de mina, faz uma transição para o lundu, e do lundu faz uma transição para o carimbó. Então ela começa com o tambor de mina, passa pelo lundu e termina como carimbó. Então eu já fiz aquilo que o Ná Figueiredo falou lá atrás, né, que ela podia ser qualquer coisa. Eu fiz aí, coloquei 3 ritmos diferentes dentro da mesma música, para mostrar exatamente essa transição, né, que existe também desse sagrado. Então, assim, em síntese, é isso que eu quero te colocar assim, sobre essas 2 manifestações, da relação do carimbó com o sagrado, e o sagrado com a encantaria, nesse caso, relacionado ao carimbó. Se você vê o documentário dos Mestres Praianos de Maiandeu, o Chico Braga, ele era um encantado. Eu tive a oportunidade e a honra de conhecer aquele homem, de ouvir muitas histórias dele, de ouvir cantar e de simplesmente vê-lo, porque vê-lo já era uma coisa de encantamento. Posso dizer que conheci, para além dos encantados que eu vi, não humanos, que eu vi muitos na minha pesquisa, eu conheci 2 aqui nessa terra, que agora já partiram. Mas eu tive a honra de conhecer 2 encantados, Chico Braga e Mestre de Quinho. Esses 2 homens eram metade homem e metade encantados. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. E não há quem me prove o contrário. Quem os conheceu, tem a mesma de verdade. Quem conviveu e os conheceu, sabe do que eu estou falando. Esses homens eram guardiões de portais, respectivamente, nos seus lugares. Um no Marajó e um no Salgado. Chico Braga e Mestre de Quinho. Eles eram a materialização do que eu estou te dizendo. Mesmo nunca tendo assumido isso, mas eles eram isso. 2 coisas que eu vou te perguntar que estão mescladas, né, nesse nosso assunto. Primeiro, aqui no Tapajós nós temos muitas encantarias. E aqui Sei também disso. é muito forte. Quem mora por aqui, que tem essa sensibilidade, sabe disso. Então, eu não sei se tu vieste pesquisar alguma coisa por aqui. Então, queria que você comentasse sobre. A outra coisa, Tá. os mestres, eles costumam dizer que ninguém sabe onde no Pará nasceu o carimbó. Nas tuas pesquisas, tu chegaste a alguma conclusão sobre este assunto? Sim, cheguei, tanto que eu apresento isso na minha palestra. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu tenho dito há muito tempo, quem me conhece sabe, eu falo disso publicamente. Não só na palestra, mas falo publicamente para as pessoas que me conhecem. Certas coisas hoje no Pará, eu até tenho uma crônica que eu tenho vontade de um dia lançá-la. Mausoléu, o nome da crônica é Mausoléu, Crônicas da Cidade da Invenção. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 51 anos, como eu te falei, 40 minimamente estou completando de carreira. Eu vou te dizer uma coisa, Hélia, eu levei muito tempo na minha vida para assumir que eu era artista. Eu ouvi pessoas que tinham uma importância nessa cidade, e até fora dela, me dizerem, não, André, o caminho é esse, o seu trabalho está maduro, siga, é isso. Eu ouvi na época das artes plásticas, meu querido irmão Bené Fonteles, Ronaldo Moras Rego, mestre Rui Meira, mestre Larroque. Eu ouvi pessoas que tinham lastro, que tinham história, que já eram artistas conhecidos, já premiados de salões, etc e tal. E eu, garoto, que comecei em 86. Então levava ali os meus rabiscos para eles dizerem se eu tinha alguma ligação com isso. Até porque, dei um detalhe, eu não escolhi ser artista. Arte, para mim, antes de ser profissão, ela é missão, e missão sagrada e espiritual. Hoje não há diferença, não há diferença entre o meu trabalho e a minha religião ou a minha fé. Não há diferença. Hoje eu entendo que eu sou um mensageiro, um emissário desse trabalho que eu faço. Mas eu fui ouvir essas pessoas. Na música, a mesma coisa. Fui ouvir o meu querido irmão Bené Fonteles, tá entendendo? E outras pessoas que eu fui mostrando aqui, uma letra aqui, uma coisa ali, e que foram me dizendo, não, o caminho é esse. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje todo mundo é mestre, todo mundo é compositor, todo mundo é cantor, todo mundo é doutor, todo mundo é isso. Você está me entendendo?
Então existem muitas teorias. As teorias, elas nascem como essas pessoas que se intitulam, que se auto-intitulam. É como eu estou te dizendo, eu só fui perceber que Barreira do Mar, voltando a falar, porque o povo aclamou, que não sou eu que digo isso. Quem diz isso é o próprio povo do Marajó. Pessoas queridas lá que dizem que Barreira do Mar é o hino do Marajó. Olha a importância que deram para essa música. Não sou eu que digo. Mas eu me sinto feliz e honrado, por quê? Porque eu fiz para eles também. Não só primeiro para a Encantaria e depois para eles. O próprio professor Maciel diz que Barreira do Mar é uma música que já entrou nos anais do carimbó. O próprio Ronaldo Silva, meu querido amigo, é outra pessoa. Pô, André, quando eu ouço essa música, inclusive o Ronaldo já quis gravar, já disse para ele, grava. Eu tô te dizendo isso por quê, Elia? Não dá para você inventar. Se você quer falar de alguma coisa, vá pesquisar, mas vá pesquisar na fonte certa. E o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que o documento português do padre João Daniel, cronista da Companhia de Jesus, em 1757, descreve com maior detalhe, aqui na Amazônia, no Pará, às margens do Amazonas, ele descreve um homem idoso, velho, sentado sobre um tambor, com as mãos em lugar de baqueta, e um outro mais jovem tocando flauta, de taboca ou bambu. São os dois instrumentos primeiros que são. E o homem está tocando montado, cavalgado sobre o tambor. E ele diz ainda, eu tenho esse documento na minha... que o professor Marcel que conseguiu, da Elza Cameu, pesquisadora. Ela que encontrou esse documento há muito tempo atrás, o professor colocou na tese de mestrado dele. Ele descreve, eu tenho descrito toda essa narrativa. 1757, ou seja, quase 270 anos. Você vê como o carimbó é antigo. Ele não diz o lugar, mas descreve o que é. E ele diz que é um homem indígena. A ocasião era um homem indígena. Então, veja bem, ele não diz o lugar. Então, eu não posso te dizer onde o carimbó nasceu. Posso te dizer que ele é paraense e que veio da matriz indígena. Tem um outro detalhe que diz respeito a isso. Dizer que ele é do Tapajós, que ele é do Marajó, que ele é do Baixo Tocantins ou do Salgado, não tem precedente. Não há sustentação para isso. Não há. A não ser que se encontre um novo resquício histórico, para além desse documento. Se tiver um outro documento que apareça, ou um tambor que foi enterrado e que se dá, tipo, vamos supor, encontra um tambor aí ao terra do chão. Numa escavação se encontra um curimbó, que vai datar antes disso, desse registro do João Daniel, aí a gente pode dizer, não, então passa a ser que talvez seja do Tapajós. Ou pode acontecer na mesma coisa no Marajó ou no Salgado. Mas, para além disso, não há. Inclusive, lá na descrição do Maciel, ele diz que era na fronteira do Pará com o Maranhão. Não sei se era do Pará com o Maranhão, mas era uma fronteira, tá? E que ele diz que à época seriam os índios Guajajara, mas isso não tem prova de que etnia era essa, tá? Não se pode afirmar, mas é uma fronteira que hoje é onde os Guajajara habitam. Os Guajajara habitam no Pará e no Maranhão. Ao contrário disso, não há onde dizer onde o carimbó nasceu. O que eu posso te afirmar é que ele é paraense, que você não vai encontrar ele em nenhum mais outro lugar abaixo do Pará. Tem no Maranhão, por quê? Porque o Maranhão foi Pará, historicamente, ponto. Mas tu não vai encontrar no Piauí, tu não vai encontrar ele no Fortaleza, tu não vai encontrar ele para baixo. Do Piauí até Rio Grande do Sul, tu não vais encontrar nada nem próximo. Mesmo, claro, a gente tendo uma grande transição não, mas movimentação de etnias. Por exemplo, os tupinambás andaram do norte a sul do Brasil. Mas a gente sabe que não foram os tupinambás que começaram o carimbó. Então, não se tem como dizer que lá no Rio Grande do Sul tem, ou então tem no Mato Grosso. Não. Agora, dizer que é de um lugar, eu não posso te precisar. Posso te precisar esse documento do João Daniel. Não tem como dizer que, porque é de um lugar, ele é de daqui. Não tem isso. Até porque são sotaques distintos. Tu pode ver que o Tapajós se toca de um jeito, o Marajó se toca de outro, inclusive com influência mais afro. Ele é quase um lundu. Carimbó marajoara, ele é quase um lundu, porque ele sofre influência desse ritmo, desse gênero, que veio com a diáspora africana e que ocupou o Brasil de norte a sul. Isso sim. O lundu, ele tem de norte a sul do Brasil com variações. Somente no Marajó, ele tem um negócio mais especial. Exatamente. Então, a cadência é diferente. Para além disso, no Salgado, ele já é mais acelerado. Então, ele tem outra pegada. Cada lugar é uma pegada diferente. Mas tudo é carimbó. Eu até falo isso na minha palestra, eu falo sobre os subgêneros. Né? O praieiro, o rural, o pastoril.
aí já tem o moderno, já tem o carimbó fusion, que eu criei lá atrás com meu amigo Jonas, misturando rock com carimbó, tem o encantado, que é o meu, tem o urbano, que é do pessoal daqui de Belém, tem o carimbó, como é que eles chamam? Roots, que é lá de Maiandeua. Então, quer dizer, é isso, eu acho que a questão é essa. Agora, respondendo a questão aí do que você perguntou, não fui ainda ao Tapajós, infelizmente, tenho muita vontade de ir, tenho um carinho imenso pelo Tapajós, especial Alter do Chão, Santarém, mas eu só vou quando me convidarem, né? Porque a gente só vai à casa de alguém quando a gente é convidado. Então, quando eu falo convidado, é porque assim, o povo canta muito as minhas músicas aí, já gravaram músicas minhas, gente daí. Tem pessoas que têm um grande carinho por mim aí, como é o caso do mestre Cláudio Capoeira, que é do Banzeiro, Grupo Banzeiro, a mestra Maria. E tem as Suraras que gravaram uma música minha, né? Se chama Serpente Mulher. E essa música é uma música minha que as Suraras gravaram no disco delas. É uma composição minha que elas já apresentaram em vários lugares do Brasil e tal. Não sei se no Rock in Rio, mas enfim. E por exemplo, uma música que elas sempre cantam no show, que muita gente não sabe que é minha, mas é minha. Como a Vaeté também, que é minha, né? Em parceria com o Silvan, que ele gravou no disco dele. É uma música, letra minha, música dele. Então, já tem pessoas aí do Tapajós que já gravaram coisas minhas. Então, assim, tenho muita vontade, mas como eu falei, eu não quero ir como turista a passeio. Quero ir quando for para um convite que me fizerem para fazer uma apresentação, né? E que eu até acho pertinente pelo ponto de vista de que já cantam minha música aí. São não só Barreira do Mar, como Na Força do Meu Tambor, como Serpente Mulher e etc. Acho que é pertinente, né, que eu vá para mostrar o meu trabalho. Quem sabe esse convite acontece. A gente sabe que tu está aí com um trabalho novo no mundo. Me conta desse teu trabalho. Então, esse ano, Elia, foi um ano muito interessante, né, para mim, no sentido de produções novas e também dando continuidade ao trabalho que eu acho que, não sei se eu cheguei a te falar anteriormente, mas eu tenho uma banda no Rio, né, se chama André Nascimento e os Encantados, né, que é o meu trabalho autoral, com alguns irmãos lá do Rio também, músicos, e é um repertório tudo autoral, a maioria das músicas são minhas, uma só que é de um irmão da banda, e é um trabalho muito bacana porque é justamente um repertório bem variado, que vai do samba ao batuque, do carimbó ao coco, marabaixo, enfim, é um repertório realmente bem bacana, tudo autoral, onde o Barreira do Mar, por exemplo, é um clássico também nesse repertório, enfim, e outras inéditas, né, que eu ainda não gravei, mas que pretendo em breve. Então foi muito bacana que a gente fez alguns shows no Rio, inclusive o festival, novamente fizemos esse ano, o 7º Gamboa de Portos Abertos, que é um festival muito bacana, que acontece lá no Rio, na zona portuária, no bairro da Gamboa. E quem produz esse festival, inclusive, é a minha querida Elza Ribeiro, que é produtora e irmã e produtora também da grande, minha querida também, Rita Benedito. E aí ela realizou essa edição e nós participamos através da Casa do Propósito, da minha querida amiga Adriana Zattar, que nos convidou e nós fizemos esse show, tá lá no meu Instagram, inclusive, o show na Praça da Harmonia, que foi maravilhoso. Logo depois eu viajei para cá, para Belém. Antes disso eu tinha feito, em fevereiro, a gravação do clipe, né? Também foi um projeto novo, com a Anouk, com a participação da Anouk Lacoste, que me deu esse presente da versão de Barreira do Mar em francês. Gravamos no Marajó e também já está nas plataformas aí, e foi um projeto maravilhoso, que a gente lançou e que foi incrível, assim, que está muito bonito. Há 1 ano e meio atrás, eu comecei a gravar um EP novo chamado Sabe a Raiz, com 4 músicas minhas, uma delas que leva o título do disco, que eu fiz em homenagem ao Chico Braga. E esse EP eu gravei há 1 ano e meio atrás, aí levou um tempo para a gente lançar, porque eu estava fora, e justamente eu consegui lançar agora ele em Belém, em outubro desse ano. A gente lançou no final do mês, né, de outubro, no Espaço Cultural na Figueiredo, com a participação especialíssima da Nazaré Pereira, da Priscila Cobra, justamente com os moleques do Carimbó. E a gente contou também ainda com a participação do meu querido Ailton Favacho, recitando os poemas, que é lá do Marajó. É um projeto que foi lançado pela editora na Figueiredo, com a produção e direção musical do nosso querido Marcel Barreto, do estúdio Budocaus, foi produzido por lá, gravado lá e tudo mais. E agora a gente lançou também, está nas plataformas aí, e é um projeto muito bacana, muito especial, com 4 carimbós inéditos meus, e que a gente está divulgando aí. Eu estou muito feliz com esse resultado, ou seja, foi um ano de muita produção, e também agora tem os projetos novos que estão por vir aí, a partir de 2025.
com música nova, enfim, com várias coisas aí que vão acontecer, que logo em breve a gente vai estar divulgando aqui. Mas eu fiquei muito feliz de ter, sobretudo, lançado esses 2 projetos, que foi o clipe de Barreira do Mar, que eu ainda não tinha feito nenhum clipe meu, assim, de nenhuma música minha, e o EP Sabe a Raiz. E espero que o público continue, né, que tenha chegado nas minhas redes sociais, no Spotify, tem curtido, compartilhado e comentado. Então, eu sempre fico muito feliz com esse carinho que eu recebo do público. Então, para falar nisso, redes sociais, Spotify, diz pra gente o caminho que a gente te encontra. Rede social, Facebook, André Nascimento, e no Instagram é André Nascimento Artista Oficial. E lá no meu perfil do Instagram tem o endereço também da banda, que eu gostaria também que o público que nos assiste pudesse seguir e curtir, que é André e os Encantados. Está lá no meu perfil do Instagram. No YouTube, André Nascimento, tem lá todos os meus vídeos, inclusive o clipe de Barreira do Mar. E no Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, está toda a minha discografia até hoje, o que foi gravado, né? Minha, e tem com os parceiros também, que está espalhado por aí. Mas dos meus 2 EPs estão lá, e o single de Barreira do Mar em francês está lá também, no Spotify. Enfim, todos esses streams aí. É bem fácil de encontrar. E lá no Instagram a gente sempre está divulgando os shows, os eventos, as coisas que a gente vai estar fazendo a partir daí, né, de 2025. É só acompanhar minhas redes sociais, tanto Facebook como Instagram, que eu vou estar divulgando as próximas agendas de show, de projetos e coisas que a gente vai estar realizando aí, com certeza. Oi, mundo! Agora que nós tivemos uma visão um pouco melhor desse artista maravilhoso, que para além de artista é um grande pesquisador, que é o nosso queridíssimo André Nascimento. O que eu vou dizer para vocês? Vem para cá pro canal, que aqui sempre tem muita novidade. Aqui tem artistas assim, que lutam, que pesquisam, para trazer para a gente toda a nossa história, toda a nossa beleza e levar tudo isso para o mundo como ele. André Nascimento. André, muitíssimo obrigada pela tua participação, te desejo sucesso. Te espero aqui ao Terra do Chão. Por mim, já está convidado. Ô, querida Hélia, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Como eu disse, o convite foi feito lá em 2023, né? Não foi possível, mas tudo tem um tempo, o tempo divino, o tempo do sagrado, né? Sempre se manifesta no momento certo. Então tinha que ser agora, finalmente conseguimos, eu estou muito feliz, como eu falei mais uma vez, e muito obrigado pela oportunidade, pela janela que você me deu aqui para expressar algumas ideias e também manifestar o que eu venho trilhando aí nesses quase 40 anos de carreira, com muita alegria, com muita felicidade. E espero que outros encontros aconteçam, que outros convites aconteçam. Desejo vida longa ao programa de Papo com Hélia, a você também, minha querida. Obrigada. E espero que possamos nos encontrar presencialmente em breve, por aí, por Alter do Chão, ou aqui por Belém, que agora eu estou aqui, né, desenvolvendo meus projetos aqui, mas continuo o trabalho com o Rio, nessa ponte, mas minha base agora é Belém. E então eu espero que a gente tenha esse encontro e que outras oportunidades venham e que possamos estarmos aqui cada vez mais lutando pela nossa cultura, pela nossa arte, e é o que você também tem feito com muita qualidade, com muito afinco, com muita dedicação. Portanto, muito obrigado, parabéns ao De Papo com Hélia, e eu tenho certeza que outras ocasiões especiais como essas vão acontecer. Muito, muito, muito obrigado, e até breve. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu. Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu.